teologia da libertação, ela nasceu a partir de uma experiência espiritual. Tanto Gustavo Gutierrez como João Sobrino, eu e outros, que nos começos dos anos 70 começamos, sempre acentuamos isso. A teologia da libertação nasceu de um choque espiritual, do encontro espiritual do Cristo crucificado no povo pobre e oprimido. Primeiro foi uma indignação, dizendo isso não pode ser. Segundo foi compaixão, estar do lado deles. Terceiro foi libertação, junto com eles, sair dessa situação, a partir não de Marx. Marx não foi nem pai, nem padrinho da teologia da libertação. Foram os profetas, a teologia do Êxodo, foi a prática de Jesus e dos apóstolos. Então é importante a espiritualidade ligada à teologia da libertação. E se vocês, e é o que nós queremos, sejam os continuadores desse pensamento, que é uma herança para a Igreja Universal. Essa teologia só é possível se vocês fizerem essa experiência com o pobre. Não a experiência teórica falando sobre os pobres, mas estando junto deles, sentindo a pele deles, sentindo as angústias deles, sofrendo com eles, se indignando contra essa situação e encontrando o Cristo crucificado neles, que grita por ressurreição. Se não fizerem essa experiência, de nada vale a teologia da libertação. Ela fica um discurso, está nos livros, mas não será algo que transforma a igreja, a sociedade e o mundo. Então, vocês querem continuar com a teologia da libertação? Busquem os pobres, porque esses são os verdadeiros representantes de Cristo. E na tarde da vida são aqueles que nos vão julgar. Não são as doutrinas, não são os dogmas, são os pobres, os nossos mestres, nossos doutores. A teologia da libertação nasceu ouvindo o grito dos oprimidos, agindo para que deixem de gritar, a partir deles, inspirados nas fontes, naquele capital espiritual que vem dos evangelhos e da prática de Jesus. A espiritualidade só surge quando passamos da cabeça para o coração. Vou repetir. Espiritualidade só surge quando passamos da cabeça, onde estão os dogmas, está o catecismo, estão as doutrinas, estão as tradições, estão as teologias do Libânio, do Clodovis, do Manfredo, está tudo aqui na cabeça, na inteligência intelectual. A espiritualidade só surge quando fazemos essa travessia da inteligência, que vê, que pensa, que articula, que cria sistemas, para o coração, que sente, que vibra, que toma decisões, que se impacta, que decide, que tem paixões, tem sonhos, tem grandes ideais. Se não fizermos essa passagem, nós podemos falar sobre espiritualidade, escrever sobre espiritualidade. Dos meus 90 livros que escrevi, eu acho que 60 é sobre espiritualidade. Espiritualidade tem a ver com sentir Deus, não pensar Deus. Isso já Pascal, no século 17, 18, disse. Ter fé não é pensar Deus. Ter fé é sentir Deus no coração. Isso é ter fé. E esse Papa disse uma coisa extraordinária, que para nós teólogos é uma grande libertação. Fé não é uma adesão a um feixe de verdades, muitas delas desconectadas, e não sabemos como amarrá-las. Fé não é aderir a doutrinas. Fé é um encontro com o Senhor vivo.
É o encontro com Cristo, o encontro com Deus que está no nosso coração. E nós vivemos na palma da mão dele. Isso é ter fé. Daí nasce a espiritualidade. Então todo esforço nosso é fazer essa travessia da inteligência para o sentimento profundo. Não um sentimento qualquer, uma coisa que um psicólogo pode analisar, mas aquele sentimento que é um sentir-se mergulhado numa fonte de vida, de sentido, de uma realidade que é um mistério, mas é um mistério de amor, é um mistério de proximidade, é um mistério de alguém que se apresenta como paizinho, Abá, paizinho querido, que é um pai com características de mãe, porque essa é a experiência que Jesus nos transmitiu, experiência espiritual que ele teve quando fala de Deus. E me recordo de uma frase do Dalai Lama. Eu tive uma vez a oportunidade de participar de um debate em Berlim sobre religião e paz. E na pausa eu perguntei no meu mau inglês para ele qual era a melhor religião. Lógico, eu esperava que ele dissesse, é o budismo. Budismo tibetano, que tem 3.000 anos de idade. Nós cristãos temos 2.000 só. E ele sorriu e disse, Sr. Boff, a melhor religião é aquela que te faz melhor. Eu fiquei parado, fiquei perplexo, não esperava. Então, para sair da perplexidade, eu disse, o que me faz melhor? E aí eu vi o tom budista dele. Aquele que te faz mais compassivo, mais amoroso, mais solidário, mais sensível aos seres humanos. A religião que faz isso de você, essa é a melhor religião. Então cada um de vocês tem que escolher o caminho espiritual, onde vocês se sintam mais humanos, mais plenos. Porque Deus não está em lugar nenhum, porque Ele está em todos os lugares. Ele não se encontra num lugar, Ele se encontra em todos os lugares. Se não fosse assim, não seria Deus, seria um ídolo. E a outra pergunta, quando perguntaram ao Dalai Lama o que é a espiritualidade, ele respondeu, espiritualidade é tudo aquilo que produz uma transformação interior. Espiritualidade é tudo aquilo que produz uma transformação interior. Aí o interlocutor pergunta, pode a religião produzir essa transformação interior? Ele diz, pode e não pode. Se ela ficar uma doutrina fechada e dura, e ela não te produzir a transformação interior, então essa religião não produz espiritualidade. É assim como um cobertor. Um cobertor só é bom quando aquece. E se ele não aquece, ele não é um cobertor. E nós devemos cortar o cobertor do tamanho do nosso corpo. E não cortar nosso corpo do tamanho do cobertor. Em outras palavras, cada um é desafiado a descobrir qual o caminho que para vocês os faz mais espirituais. Alguém diz, é frequentando uma comunidade de base, é num grupo de leitura do CEBI, é na minha igreja luterana que cultiva a palavra de Deus, os belíssimos cantos que tem. Cada um escolhe o seu caminho, desde que esse caminho o faça mais espiritual, isso é mais sensível, melhor, porque Jesus Cristo não quis fundar religião nenhuma, havia muitas naquele tempo. Ele quis fundar o homem novo, a mulher nova, pessoas honestas, sensíveis, de amor incondicional, misericordiosas. Isso foi o que Cristo quis. E esse é o critério mediante o qual todos nós seremos julgados.